Minha mãe morreu para o meu irmão antes mesmo de parar de respirar. Eu lembro exatamente do som do celular naquela tarde. Não era um toque qualquer. Parecia um alarme disparando dentro de uma casa vazia. O apartamento estava silencioso. Só o oxigênio portátil da minha mãe fazia aquele sussurro constante, quase um lembrete de que ela ainda estava aqui. Viva. Presente. Eu atendi sem olhar o visor. Já sabia quem era. O tipo de silêncio que vem antes da voz de Marcos é inconfundível. Um silêncio que não é respeito. É cálculo. Helena. Ele falou meu nome como quem anuncia um problema já resolvido. Reto, frio, sem rodeios. Meu corpo ficou imediatamente tenso. Senti a mão suar. O celular escorregar um pouco entre os dedos. Minha mãe estava sentada ao meu lado, no sofá. O cobertor xadrez sobre as pernas, os olhos cansados, porém atentos. Ela virou o rosto para mim, devagar, como se conseguisse ouvir a mudança no ar. Que foi, Marcos? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Por dentro, porém, eu já recuava um passo. Sempre recuo quando se trata dele. Ele não alongou a introdução, não respirou fundo, não preparou o terreno. A mãe morreu. Essas 3 palavras caíram no meio da sala como um armário despencando do teto. O som do oxigênio pareceu parar. O coração bateu no pescoço, no ouvido, na boca. Eu olhei para minha mãe. Ela piscou, confusa. Viva, respirando. A mão dela segurava o controle remoto com firmeza. Por um segundo, eu duvidei da realidade. A voz dele era tão segura, tão oficial. A mãe morreu. Sem tremor, sem falha. Como se estivesse lendo um boletim médico assinado. Como assim, Marcos? Eu ouvi minha própria pergunta e não reconheci o tom. Era uma mistura de incredulidade e um velho cansaço. Aquele cansaço específico que só ele sabe provocar. Ela faleceu hoje cedo. Infarto. Ele inventou até a causa. Como quem escolhe um sapato na prateleira. Eu já resolvi tudo. Velório, enterro, essas coisas. Não precisa você vir. Minha mãe acomodou o corpo no sofá, inclinando um pouco o tronco. Tentava ouvir. Ergueu a sobrancelha esquerda, aquele gesto dela quando percebe que algo não está certo. Eu ouvi o ar entrando pelos pulmões dela. Um som simples, banal, mas que naquele momento parecia uma prova jurídica. Marcos, você sabe que eu estou com a mãe, né? A frase quase saiu. Ela chegou a encostar na minha língua. Mas eu a engoli. Deixei que escorresse para dentro, queimar no estômago. Silêncio. Eu decidi ouvir. Ele continuou como se estivesse lendo um roteiro que tinha preparado com antecedência. Olha, Helena, eu estou te ligando por consideração, para te avisar, mas já está tudo encaminhado. Ela deixou as coisas comigo. Eu fiquei responsável por tudo. Casa, conta, terreno, essas coisas. Foi aí que o verdadeiro golpe veio. Não foi a mentira sobre a morte. Foi a frieza com que ele encaixou a herança no meio da frase. Como se falasse de um pacote de serviços. Você não precisa se preocupar com nada, nem com os custos, nem com os papéis. Eu já assumi tudo, como sempre, né? Ele riu baixo. Um riso curto, quase um sopro de desprezo. Senti o rosto esquentar. Não de tristeza, de humilhação. Ele nem sequer considerou a possibilidade de que eu questionaria aquilo, que eu teria algum direito, alguma voz. A mãe estava ao meu lado, mas na cabeça dele já era só patrimônio distribuído. Como assim deixou as coisas com você? Perguntei devagar, medindo cada sílaba. Era a minha tentativa de respirar dentro da avalanche. Testamento, Helena. Documento. Advogado. Essas coisas que você nunca se envolveu. Ele adorava esse lugar. O lugar do filho que sabe de tudo, que resolve tudo, que manda em tudo. Ela confiou em mim. Sempre foi assim. Eu sou o mais velho. Eu fiquei com a responsabilidade. Ron, minha mãe levou a mão ao peito. Não por dor física, por indignação silenciosa. Eu vi o maxilar dela endurecer.
Os olhos dela procuraram os meus, perguntando sem palavras: "O que ele está dizendo?" Eu podia acabar com aquilo em 1 segundo. Bastava virar o celular para o viva voz. Bastava dizer calmamente: "Marcos, a mãe está aqui do meu lado." Eu podia desmontar a encenação dele com uma única frase. Uma frase simples, objetiva, definitiva. Eu não disse nada. "Você está me ouvindo, Helena?" Ele insistiu, impaciente. Como se eu tivesse a obrigação de agradecer pelo comunicado formal da minha exclusão. "Estou ouvindo", respondi baixo. Senti a garganta arranhar. "Então é isso. Eu vou cuidar de tudo. Depois eu vejo o que faço em relação a você." Mas, sinceramente, não sobrou muita coisa que faça sentido dividir. A senhora estava bem apertada de dinheiro. A forma como ele se referiu à mãe. A senhora. Quase um termo burocrático. Nem parecia falar da mulher que o criou. Ele encaixou a frase final com a precisão de quem quer deixar claro o lugar de cada um. "E para ser bem direto, Helena, você não tem direito a nada relevante. Ela deixou tudo comigo. Foi o que ela quis. É melhor você aceitar. Não vale a pena mexer nisso." A mão da minha mãe tremeu sobre o cobertor. Ela apertou o tecido entre os dedos. Os olhos enevoados se encheram de algo que não era só mágoa. Era reconhecimento. Ela, finalmente, ouvia o filho sem o filtro do afeto antigo. Eu me mantive imóvel, o corpo rígido, a espinha reta. Por dentro, uma parte pequena de mim ainda esperava que ele recuasse, que se corrigisse, que dissesse: "Brincadeira, Helena, imagine." Mas Marcos não era esse tipo de homem. Nunca foi. "Você está dizendo que a mãe morreu, que você decidiu tudo e que eu não vou receber nada." Repeti, pausadamente. Eu queria ouvir a frase completa, com todas as letras, saindo da própria boca dele. Basicamente é isso." Ele não hesitou, não gaguejou, não teve vergonha. Naquele instante, eu senti algo dentro de mim se reorganizar. Uma linha antiga se rompendo em silêncio. Anos de favoritismo, de comparações, de pequenas humilhações veladas, tudo se alinhando em torno daquela ligação. Não era apenas ganância, era a certeza absoluta dele de que eu era descartável. Olhei de novo para minha mãe. Ela estava pálida, mas lúcida. Os olhos marejados, porém firmes. Respirava com esforço, porém consciente. Ela não disse nada. Eu também não. O silêncio entre nós duas era mais pesado do que qualquer grito. "Você não vai dizer nada?" Ele provocou, incomodado com a minha calma. Marcos sempre esperou explosões de mim. Choro, desespero, escândalo. Era assim que ele se sentia vitorioso. "Não agora", respondi. Foram só 2 palavras. Ele não entendeu o alcance delas. Mas minha mãe entendeu. Os olhos dela brilharam com um tipo de dor diferente. Não era só por ela. Era por mim. "Está bem, então", ele concluiu. "Só não diga depois que eu não avisei. A partir de hoje, tudo relacionado à mãe passa por mim. Documento, assinatura, qualquer coisa. Você não precisa se envolver. É melhor assim para todo mundo." Ele desejou meus sentimentos sem convicção, quase automático, como se estivesse cumprindo o protocolo. Em seguida, desligou. O apito seco do fim da chamada cortou o ar. O som voltou à sala. O oxigênio retomou o sussurro. A televisão continuava ligada em algum programa qualquer, ignorado. Eu sentia o peso do aparelho na mão, o calor da mentira grudado na pele. Demorou alguns segundos até que eu conseguisse olhar para minha mãe de verdade. Quando finalmente encarei, vi a pergunta inteira formada no rosto dela antes de qualquer palavra. "Ele disse o quê, Helena?" A voz dela saiu baixa, mas firme. Não era a voz de quem está perto do fim. Era a voz de quem, de repente, acordou para um tipo novo de realidade. Eu inspirei devagar. O corpo inteiro queria desabar. Mas alguma coisa em mim se recusava. Eu não ia desabar diante daquilo. Nem diante dele, nem naquela ligação, nem nas próximas. Naquele momento, sem anunciar,
Sem promessas feitas em voz alta, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Não seria uma resposta imediata, não seria um escândalo, seria outra coisa. E começou ali, no silêncio que veio depois que ele declarou a morte de uma mulher que ainda respirava ao meu lado. Era como se aquela mentira tivesse acendido imagens antigas dentro de mim. Lembrei de tardes inteiras na cozinha. Lembrei de pratinhos arrumados para ele. Lembrei de elogios que não vieram para mim. Cresci sentindo que meu lugar era pequeno. Observava Marcos ocupar espaços com naturalidade. Ele sempre sabia o tom certo a usar. Eram olhares que me colocavam em segundo plano. Minha mãe sorria mais quando ele passava. Eu aprendi a interpretar silêncios. Aprendi a conter perguntas que pareciam inoportunas. Aprendi a transformar esperança em cuidados discretos. Naqueles anos, eu me moldava para não atrapalhar. Aceitei convites que nunca foram feitos. Calculei distâncias para não provocar ciúmes infantis. Fui educada por omissões planejadas. Eles faziam piadas que me excluíam. E eu ria baixo para manter a paz. O favoritismo se mostrou em pequenas ações. Presentes melhores no aniversário dele. Histórias familiares entoadas como se eu fosse figurante. Comentários sobre casamento e sucessão sempre voltados a ele. A sensação de ser preterida virou realidade cotidiana. Isso deixou marcas que não desapareceram. Marcas que me ensinaram a medir minha própria raiva. Senti vergonha de ficar magoada por coisas que pareciam banais. Com o tempo, converti essa vergonha em silêncio calculado. O silêncio se tornou meu método de defesa. Não era passividade. Era estratégia. Eu fui aprendendo a esperar. Esperei sem dramatizar. Observei. Anotei mentalmente todas as atitudes. Guardei cada gesto como prova. Porque verdade e paciência costumam ter boa memória. E em família, a memória exige provas. Minha mãe, mesmo doente, sempre teve lucidez para perceber dinâmicas. Ela via o que eu não dizia. Às vezes, seus olhos se encontravam com os meus. Havia uma corrente de entendimento entre nós. Ela não precisava falar para confirmar que sabia das coisas. Mas havia um tipo de proteção que eu não tinha direito. Proteção que fluía para ele. Ele cresceu crendo que era o herdeiro natural. A casa, as conversas, os legados foram moldados assim. E eu, por medo e por educação, calava. Isso explica por que eu não gritei ao telefone. Explica por que não liguei de volta furiosa. Explica por que não provoquei um escândalo naquele corredor. Havia um movimento antigo dentro de mim. Um movimento que dizia: preserve a dignidade. Preserve a vontade dela. Se eu devolvesse insulto por insulto, a verdade se perderia. E a mãe merecia mais que um teatro familiar. Ao longo dos anos, aprendi que humilhações públicas tornam pessoas pequenas. Aprendi também que o silêncio pode ser uma arma precisa. Não era calculismo frio. Era uma defesa baseada em princípios. Principais entre eles: respeito e paciência. A paciência que permite juntar documentos, a paciência que deixa o tempo expor quem mente. Lembrei de situações jurídicas que conhecia. Testamentos alterados às pressas, procurações sem testemunhas, atos que geralmente acompanham ganância. Pensei em advogados que minha mãe conhecia. Pensei em registros que poderiam mostrar a verdade. A mente trabalha rápido quando decide manter-se férrea. Senti minha garganta apertar, mãos trêmulas por dentro, sem tremor visível. Respirei fundo para não entregar tudo de uma vez. Ao meu lado, minha mãe repetia silenciosamente um gesto antigo. Apertou levemente a ponta do lenço. Não falou nada. Mas sua presença era um sinal claro. Ela ouviu. E ela estava consciente. A consciência dela mudou o jogo. Porque agora havia uma testemunha viva na sala. E testemunha viva pesa mais do que palavras no telefone. Não era tempo de confronto. Era tempo de preparar. Não era hora de cortar laços, mas de recolher provas e de proteger a vontade dela. Ali, naquela sala que cheirava a chá morno e remédio, tomei decisões práticas. Liguei para guardar papéis importantes. Confirmei mentalmente datas de documentos antigos. Marquei sem alarde o nome de um advogado que poderia ajudar.
Coloquei na ponta da língua perguntas que fariam sentido mais tarde. Perguntas não confrontadoras, perguntas que apontassem para falhas na história dele. A solidão que aprendi a carregar me acompanhou, mas não como fraqueza, como uma disciplina. Eu aprendera a transformar ressentimento em ação metódica. E a médica dessa ação tinha um nome silencioso: justiça tardia. Prometi a mim mesma que nada ali se resolveria por palavras impulsivas. Prometi que deixaria o tempo e a lei expor a verdade. A decisão não era neutra. Era cuidadosa. Era por mim. Era por ela. Era por tudo que a nossa história familiar tinha tentado encobrir. Quando o telefone tocou, a promessa que eu fizera na noite anterior bateu no meu peito como um metrônomo. Atendi devagar. A voz do meu irmão veio pelo fone com a pressa de quem quer fechar portas. "Mãe morreu", disse ele. A frase caiu na sala como uma corda lançada sem nó. Senti meu corpo inteiro se recolher. Não chorei. Não gritei. Havia uma sala inteira de memória apertada atrás dos meus dentes. Olhei para a mãe. Ela estava sentada ao meu lado, a manta sobre as pernas, os olhos reduzidos à calma de quem observa. Ela não falava. Ouvi a voz de Marcos explicar detalhes que não precisava explicar. Falou de funeral, de arranjos, de herança. Havia solenidade no tom dele. Havia também aquela certeza antiga, como um carimbo. Mantive a respiração curta. Mantive a voz mais curta ainda. "Você pode me dizer o que está dizendo?" perguntei. Usei a palavra mãe com cuidado. A resposta veio carregada de autoridade simulada. Ele me excluiu da vida como se tirasse um objeto de uma prateleira. O silêncio da minha mãe tornou a situação mais pesada. Pude sentir cada pequena coisa na sala. O relógio marcando segundos como moedas, a luz do abajur desenhando sombras na mesa, o cheiro da comida esfriando na cozinha. Por dentro, uma tempestade antiga se formou. Por fora, uma calma de vidro. Não era apatia, era estratégia ensaiada. "Vou verificar. Chego aí daqui a pouco", disse eu. Ele aceitou sem perguntar por quê. Desliguei. O silêncio retornou, espesso, quase tangível. Minha mãe mexeu os dedos na manta. Era um gesto miúdo, cheio de significado. Segurei a mão dela com cuidado. Aquela palma me ancorou. Não quis perguntar se ela ouvira a conversa. Não precisava. Havia um brilho tênue no canto do olho dela que eu reconheci há anos. Tudo ali me dizia que a história não terminaria naquele telefonema. Respirei fundo. Pensei nos passos práticos que prometera contemplar. Liguei para o advogado da família. Usei uma frase curta e direta. Pedi discrição. Marquei uma consulta para a manhã seguinte. Expliquei, em poucas palavras, que havia urgência e que a situação exigia sigilo. O advogado confirmou que vinha preparado. Havia no tom dele a familiaridade de quem já pisava em terrenos frágeis. Desliguei de novo. Voltei a olhar para a mãe. Ela ainda estava imóvel. A casa parecia guardar a respiração conosco. As paredes continuavam cheias das coisas de uma vida. Eu reparei em cada detalhe por um instante. O pijama dela tinha o mesmo padrão que usara no aniversário passado. O copo d'água sobre a mesa sujava a luz. Pensei na burocracia que a mentira do meu irmão tentaria acionar. Pensei nas assinaturas, nas testemunhas, na pressa que oprimiria o processo. Pensei nas maneiras de esconder uma palavra quando ela existe intacta num testamento. Mantive minhas mãos visíveis. Não havia gesto teatral, havia preparo. Dei ordens pequenas a mim mesma: registrar, documentar, chamar testemunhas, buscar provas de presença, confirmar com o médico. O plano não era um golpe. Era a costura lenta de uma verdade. A mãe soltou um suspiro que passou despercebido para quem não estivesse atento. Para mim, foi claríssimo. Havia vida ali. Havia vontade. Era suficiente. Sentei ao lado dela. Falei baixo, como se a casa exigisse confidência. Conti do telefonema. Não disse o nome do acusador. Não era necessário naquele momento. Ela assentiu com calma. Os olhos dela brilharam com algo que se aproximava da raiva contida. A raiva foi breve.
Mais tarde, disse ela com voz trêmula, depois que o advogado vier, você decide como expor a verdade. A decisão dela foi um bálsamo e uma responsabilidade. O silêncio voltou. Mas agora ele tinha direção. Levantei para buscar uma pasta. Peguei uma folha de papel e um bloco. Anotei nomes, horários, contatos. Cada linha era um passo para evitar humilhação pública. Cada linha era uma barreira contra a usurpação. A noite caiu lá fora. A casa permaneceu clara por dentro. Não havia pressa para confrontar. Havia paciência com propósito. Fechei a janela para o barulho da rua. O mundo lá fora continuava seu próprio curso. O que acontecia ali dentro seguiu uma lógica diferente. Era uma justiça que se formava no tempo certo. A mentira de Marcos ainda pairava, mas agora tinha um prazo e testemunhas que a desmontariam. Segurei a mão da minha mãe até a madrugada. Não tínhamos pressa. Apenas estratégia, cuidado e a iminência de uma ação legal. A promessa que eu fizera agora não era apenas para mim. Era para ela. Era para uma história que precisava se alinhar ao que é justo. Era preciso cuidar dela aqui, onde a rotina ainda tinha ordem. Teresa precisava de ajuda para levantar pela manhã. A memória estava preservada em momentos importantes. Havia dias de confusão e outros de clareza luminosa. A medicação precisava ser administrada com precisão milimétrica. Eu aprendi os horários como se decorasse uma partitura. A alimentação exigia atenção e paciência, nada de pressa. O banho se tornara um ritual demorado e assistido. Ela aceitou vir morar comigo por motivos práticos e afetivos. Havia um medo dela de ficar sozinha em casa grande demais. Havia também meu desejo silencioso de reparar tempo perdido. Naquela semana específica, a mudança fora acelerada por uma queda. A queda deixou hematomas e um novo receio. Não houve fraturas, segundo o laudo inicial. Mas a mobilidade diminuiu por semanas. Contratamos um enfermeiro para revezar as noites. Ele se chamava Marcelo. Marcelo chegou com um sorriso contido e mãos experientes. Veio com uma mochila de itens e um caderno onde registrava tudo. A primeira vez que o ouvi falar foi direto e paciente. Bom dia, dona Teresa, disse ele com voz firme e calorosa. Ele avaliou os sinais, conferiu a medicação e explicou o plano. Olhei enquanto ele checava a pressão e a saturação. O som do esfigmomanômetro preencheu a cozinha quase vazia. A respiração de minha mãe soou mais calma ao perceber cuidado. Marcelo descreveu a condição dela com termos simples e honestos. Ele falou de fragilidade física, não de perda total de autonomia. Disse que a cognição estava flutuante, alternando entre lucidez e confusão. Repetiu que, em suas palavras, minha mãe estava inteira quando importava. Aquela frase caiu como confirmação morna e implacável. O médico de família veio uma vez para checar detalhes clínicos. O Dr. Henrique explicou possibilidades e riscos com precisão. Ele trouxe um relatório claro sobre as capacidades de Teresa. Confirmou que ela estava mentalmente capaz de decidir sobre bens. Afirmou que qualquer alteração de vontade deveria ser formalizada em consultório. O relatório seria uma ferramenta jurídica mais tarde. Anotei cada palavra como quem firma um documento interno. A presença do médico legitimou nossa estratégia planejada. No fundo, eu precisava de respaldo técnico contra artimanhas familiares. A condição de minha mãe justificava estar sob meus cuidados e justificava nossa paciência com a exposição pública da mentira. Quando contei a Marcelo e ao Dr. Henrique sobre a ligação, ouvi atenção, não surpresa. Marcelo apertou levemente a mão de Teresa. O doutor frisou a importância de provas documentais. Aquilo me deu calma adicional. Cada registro servia como escudo contra afirmações falsas. Havia também o efeito moral sobre minha mãe. Ver profissionais reconhecerem sua lucidez devolveu-lhe dignidade. Ela endireitou a postura por alguns minutos. Sorriu com ironia quase infantil, e o riso se tornou uma arma silenciosa. Respiramos um pouco mais aliviadas naquela sala clara. A casa cheirava a chá e lavanda, um perfume que agora significava presença. Mantive o bloco de papel à mão, preenchendo horários e atestados.
Planejei visitas ao cartório e consultas complementares. Tudo com calma, como se estivéssemos tecendo um caso bem fundamentado. Não havia espaço para declarações impulsivas nem confrontos públicos. Eu sabia que a verdade era lenta, mas sólida. E sabia também que a saúde dela permitia esperar. Enquanto Marcelo ajustava a medicação noturna, Teresa cochichou meu nome. Você fez bem, disse ela, com olhos úmidos e claros. A aprovação dela não era consentimento para a guerra. Era uma autorização para agir com honra. Segurei sua mão, sentindo a pele mais fina e quente. O silêncio entre nós era concordância e estratégia. Lá fora, a cidade seguia indiferente. Lá dentro, construíamos evidências e dignidade com mãos firmes e sem alarde. A mentira de Marcos continuava a espreitar, mas agora enfrentava preparo e testemunhas. Eu estava pronta para que a verdade emergisse, no tempo certo e com provas. O ar do corredor trazia um respiro diferente quando as visitas começaram a se multiplicar. Marcos chegou primeiro por mensagens. Mensagens curtas. Frases que tentavam se firmar como sentença. Estou resolvendo tudo, dizia uma. Outra dizia, não se preocupe, eu cuido de tudo. Havia um tom vinculado de posse. Li cada notificação com o cuidado de quem lê rótulos perigosos. Não respondi. Deixei o telefone no bolso da calça, quente contra a pele. Preferi ouvir passos. Preferi ouvir portas. Preferi ouvir a respiração de Teresa no quarto ao lado. Os passos de Marcos vinham com o mesmo compasso de sempre. Curto, decidido. Chegava como quem entra numa casa já conquistada. Não tocava a campainha. Aparecia no corredor. Falava alto para ser ouvido e saía mais rápido. Deixava recados que não precisavam ser lidos. Encostava papéis sobre a mesa da sala, com canetas ao lado, como quem planta provas de si mesmo. Uma vez deixou um envelope grosso com o selo do cartório visível. Abri o envelope mais tarde, quando ele não estava. Dentro, encontrava uma carta de intenção vaga. Frases longas que falavam de administração e preocupação, mas nada que esclarecesse a origem ou legitimidade de suas palavras. Havia, porém, naquele papel uma assinatura à caneta. Era a assinatura dele. A arrogância disso doeu mais do que espanto. Tirei uma foto do papel. Não para humilhar, para registrar, para comprovar. Escrevi a data no canto do meu caderno. A caneta riscou o papel com um som seco. O som me trouxe de volta ao corpo. Cada gesto pequeno virava prova silenciosa. Marcos mandava áudios também. Em um deles, a voz soava baixa, controlada. A mãe descansou em paz, ele dizia, como se recitasse uma conquista. Ouvi o arquivo inteiro. Anotei o horário da mensagem. Guardei o áudio em uma pasta separada no meu telefone. Respirei fundo e coloquei o aparelho sobre a mesa, virando a tela para baixo. Não queria ser provocada. Não queria alimentar a peça teatral que ele montava. Havia visitas de parentes também. Pessoas que pareciam escolher lados sem perguntar. Olhares que feriam. Cumprimentos que soavam como júbilos contidos. Sentia a pele no rosto queimar com constrangimento. Teresa, quando ouvia, apertava minha mão com força diferente. A mãe tinha um pequeno sorriso triste. Seus olhos, ainda claros, acompanhavam cada movimento do filho. Em um dia, Marcos trouxe o advogado da família. Veio elegante. A fala do advogado era pontual, jurídica. Ele deixou um cartão e 2 cópias de um documento. Marcos apoiou-se na beira da mesa e explicou, alto, para que a casa inteira pudesse ouvir. Falou de procedimentos, de necessidade de inventário rápido, de despesas. Falou da suposta morte como se já estivesse inscrita em certidão. A voz do advogado era um verniz que escondia uma ordem. Ouvi e registrei tudo. Perguntei ao advogado com calma sobre registros médicos e quem havia firmado qualquer declaração de óbito. Ele hesitou. A hesitação foi tão clara quanto um estalo seco. Anotei a hesitação. Perguntei novamente, agora com mais precisão. Ele deu nomes genéricos de hospitais e médicos. Anotei novamente.
O que eu queria não era disputar educação jurídica ali. Era colecionar falhas. Marcos deixou sair depois, com a certeza estampada no rosto. Passou pela sala, beijou a testa de Teresa como quem marca território e saiu. O beijo foi curto. A boca dele tocou a pele como se carimbasse uma propriedade. Teresa não gostou. Vi a expressão dela mudar. Um pequeno franzir entre sobrancelhas. Ele não percebeu, ou fingiu não perceber. Nas noites seguintes, as mensagens continuaram. Fotos de móveis, textos sobre herança, comentários em família que tentavam normalizar o próprio ato. Pessoas começaram a encaminhar convites de velório que não existia. Chamavam nomes que não haviam sido pronunciados. Eu respondia apenas com o silêncio que guarda estratégias. Às vezes, ficava na janela da sala, sentindo o vento no rosto. Observava o movimento da rua. O mundo lá fora seguia indiferente, como antes. Dentro de casa, a mentira trabalhava. Em algumas ocasiões, Marcos deixava um gesto mais explícito. Numa tarde, colocou no corredor uma planta de sala com arranjos, acompanhado de uma nota. Organizei a casa para a visitação. O gesto era um absurdo cruel. Tirei uma foto e escrevi a hora no caderno. Havia também uma gravação de chamada que ele fez para um cunhado, onde assumia, sem rodeios, a condição de único responsável. A gravação caiu no meu telefone por acaso, porque o cunhado telefonou para perguntar algo trivial. Ouvi aquele trecho. Nele, Marcos dizia: "Já cuidei de todas as questões, a casa fica para mim." Ouvi a palavra minha pairar na gravação. A palavra parecia um punho. Reproduzi o áudio para Teresa, baixinho, na sala. Ela escutou com calma. Seu rosto permaneceu íntegro. Não houve explosão. Houve um movimento interno, como se ela ordenasse pensamentos. Ela suspirou. "Ele sempre foi assim", disse, com voz firme e triste. O tom dela não era acusação, era constatação. Fui ao arquivo da casa e comecei a organizar papéis que confirmassem a lucidez dela. Fotografei laudos, anotei nomes de profissionais que a visitaram. Liguei para Marcelo, o enfermeiro, e pedi para que mantivesse registro de horários das visitas. Pedi discrição. Marcelo respondeu com a voz cansada, mas solidária. "Estou anotando tudo", ele disse. Enquanto isso, documentei cada intervenção de Marcos que cheguei a perceber. Guardei mensagens, fotos, áudios e papéis com cuidado. Cada evidência foi acomodada como quem organiza vasos frágeis. O cuidado não era apenas por prova, era por respeito à dignidade de Teresa. Não respondi a provocações, evitei confrontos. Quando ele puxava assunto, eu mudava o tom. Havia silêncio. O silêncio pesava mais que qualquer palavra. Esse silêncio me deu poder, me deu tempo. Eu queria que a verdade florescesse no momento certo. Cada anotação era uma semente. Cada foto era água. E eu observava, tranquila, a mentira de Marcos expor suas próprias falhas em cadência. A casa virou um depósito de pequenas provas. E no centro dessa coleção calma, Teresa permanecia como testemunha viva. Seu olhar seguia suave, cheio de uma certeza nova. Talvez ela já enxergasse, com mais clareza que eu, o tamanho da queda que o filho tramava. Eu sabia que, mais adiante, essas provas fariam a diferença. Por enquanto recolhia. Por enquanto cultivava silêncio. O silêncio deixou de ser apenas ausência. Tornou-se estratégia, cálculo e ritmo. Fiquei alguns dias medindo o peso de cada palavra. Teresa passou as tardes olhando pela janela. O sol desenhava veias nas mãos dela. Quando cheguei ao escritório do advogado, meu corpo ainda carregava o cansaço de vigiar. O corredor cheirava a café velho e papel. Entrei devagar. Ele levantou os olhos, sereno. "Helena", disse, "o que me traz aqui?" Respirei fundo. Respondi com a calma que vinha treinando. "Preciso que você veja isto. É urgente e discreto." Abri a pasta, entreguei fotos, áudios e anotações. Cada prova era um pedaço do silêncio que escolhi. Expliquei a ligação de Marcos, palavra por palavra. Ele ouviu, fez perguntas precisas.
Anotei as respostas com a sensação de quem monta um quebra-cabeça. Vamos agir juridicamente, disse ele finalmente. A frase não tinha pressa. Pedi que mantivesse tudo em sigilo. Teresa havia pedido o mesmo, através do olhar que me deu semanas antes. Voltei para casa com a sensação de um mecanismo acionado. No caminho, senti a cidade mais próxima, mas minha voz interior permanecia distante. Não contei a ninguém. Não liguei para minha irmã distante. Não permiti que o rumor se espalhasse. Cada passo adiante seria calculado. A justiça, pensei, pode ser lenta, mas não ignora evidências sólidas. Voltei ao quarto onde Teresa dormia. Ela abriu os olhos ao me ver. Você fez certo, murmurou. Falei pouco. Segurei a mão dela. Havia alívio na sua pele morna. Planejamos então, em silêncio, as próximas medidas legais. Escolhemos não provocar confronto público imediato, preferimos as vias formais, as cartas registradas, as notificações oficiais. A casa ficou mais firme depois daquela reunião. O relógio continuou seu tic-tac habitual. Eu sabia que, a qualquer momento, a mentira de Marcos poderia rachar, e eu estaria pronta para recolher os cacos. Por enquanto, reformulei uma promessa antiga: proteger Teresa com a verdade, mesmo que ela chegasse lentamente. Uma determinação silenciosa se acomodou no meu peito como pedra aquecida. Saí de casa antes do sol abrir completamente. O escritório do advogado cheirava a papel velho e café. Ele me recebeu com um olhar que não precisava de palavras. Falei pouco. Entreguei-lhe as cópias que trouxera, uma a uma. Ele tocou o papel com cuidado, como se lesse lembranças. Temos que agir com precisão, disse ele finalmente. A voz dele era baixa. A sala ficou mais próxima ao redor de nossas palavras. Expliquei o que ouvira na ligação de Marcos. Não dramatizei. Marquei cada frase com calma. O advogado assentiu. Fazia anotações meticulosas. Pediu que mantivéssemos sigilo absoluto. Concordei sem hesitar. Ele descreveu os caminhos legais possíveis. Primeiro, notificações extrajudiciais registradas. Essas cartas teriam validade formal e peso social. Segundo, antecipação de tutela para assegurar documentos e impedir qualquer ato sobre o patrimônio. Terceiro, requisição de documentos médicos e eventuais testamentos em cartório. Ouvi tudo em silêncio calculado. A cada passo, senti meu corpo afiar-se. Perguntou-me sobre provas físicas. Entreguei registros de chamadas e mensagens. Também trouxe testemunhas que poderiam confirmar a presença recente de minha mãe. O advogado pediu ainda relatórios médicos atualizados. Expliquei que Teresa estava lúcida, mas fragilizada. Precisamos da prova da capacidade, ele observou. Isso soou frio, mas necessário. Combinamos uma estratégia em camadas. Primeiro bloquear qualquer inventário precipitado. Depois, formalizar a vontade de Teresa diante de um tabelião, se ela assim desejasse. Ele descreveu a sequência cronológica das medidas. Anotei tudo num caderno pequeno. Minhas mãos tremiam só um pouco. Pedi que o advogado redigisse as primeiras notificações naquela tarde. Ele trabalhou com calma, construindo frases que feriam sem expor. Usou termos técnicos que transformavam mentiras em ilegalidade. Notificação por carta registrada, consciência do destinatário, disse ele. Aquilo me deu conforto prático. Combinei o envio por correio registrado e petição imediata ao juízo competente. Ele propôs também ouvir um perito do cartório, um técnico que validaria datas e assinaturas. Não era necessária ainda a presença desse perito. Concordamos em convocá-lo no momento certo. Saí do escritório com 2 pastas e um plano apertado contra o peito. A luz da rua me pareceu clara demais. Voltei para casa devagar, como quem evita passos bruscos sobre vidro. Teresa me recebeu com o mesmo olhar sereno de sempre. Entreguei-lhe um resumo das ações sem dramatizar. Segurei a mão dela na sala. Havia um ruído de máquina ao longe, talvez um carro passando. Não contei a ela todos os detalhes técnicos. Preservei o que importava: sua vontade e sua dignidade. Ao final do dia, as cartas foram assinadas.
Vi o advogado colocar cada envelope no correio. Aquele som do metal e da madeira batendo fechou algo dentro de mim. Não houve celebração, apenas um silêncio carregado de cuidado. À noite, deitei-me pensando nas peças colocadas no tabuleiro. A sensação era de controle contido. Enquanto isso, imaginei a reação de Marcos quando recebesse a primeira notificação. Não senti alegria, apenas uma expectativa firme. Sabia que as próximas etapas dependeriam de papéis, testemunhos e da lucidez de Teresa. Respirei fundo, mantive-me alerta, mas serena. A justiça, quando se faz com paciência e rigor, tem um ritmo que posso aprender a seguir. Saí da cama para verificar a janela. A cidade dormia. Havia paz no ar noturno e um relógio marcando passos invisíveis. Pensei em como a verdade, calma e precisa, iria ocupar seu lugar. Esperei. A manhã trouxe um silêncio pesado, quase tátil, que caiu sobre a casa. Olhei para a porta, para onde as cartas do advogado deveriam chegar, e respirei devagar. Não falei com Marcos. Não atendi mais telefonemas. Esperava o som do correio, o passo discreto de alguém que traz decisões. Ouvi a campainha. Foi o advogado quem entrou. Veio com um envelope grosso e um rosto calmo. Sentou-se na sala como quem conhece o peso das palavras legais. Colocou tudo sobre a mesa. Senti o cheiro do papel novo. Teresa estava ao meu lado, mais pálida que ontem, mas o olhar brilhava com outra luz. O advogado falou em termos precisos. Enviamos notificações extrajudiciais. Requisitamos documentos médicos. Pediu que eu mantivesse a calma. Ele explicou que chamaria um perito do cartório para validar datas e assinaturas. Havia cautela em cada silêncio dele. Eu ouvi cada sílaba como quem conta segundos antes de um salto. Teresa apertou minha mão sem dizer nada. A pele dela estava fria, mas firme. Seus olhos enchiam-se de lembranças e de raiva contida. Quando as frases do advogado descreveram o processo, vi uma transformação lenta no rosto dela. Um nó antigo, feito de anos de preferências e de pequenas humilhações, começou a se desfazer. Não foi raiva explosiva. Foi uma clareza que cortou um véu. Ela sussurrou. Ele sempre achou que podia escrever a nossa história sozinho. A voz dela tremia, mas havia determinação ali. Eu deixei que ela falasse. Deixei que as palavras dela ocupassem o espaço que Marcos tentou roubar com a mentira. O advogado telefonou. Agendou a ida de um técnico do cartório na semana seguinte. Explicou que o perito faria cruzamento de datas, atestaria prontuários e verificaria qualquer tentativa de falsificação documental. Disse que, se necessário, pediríamos medidas cautelares. Cada possibilidade foi colocada com precisão. Enquanto ouvia, senti uma calma nova brotar em mim. Não era alívio imediato, era preparo. Teresa respirou fundo e contou como se sentira traída ao ouvir a voz do irmão naquela ligação falsa. Havia vergonha, disse. Havia dor. Eu escutei sem interromper. A casa parecia apoiar nossa paciência. Lá fora, um caminhão passou e o som foi como um marcador de tempo. O advogado se levantou. Prometeu agir com discrição. Deixou instruções claras sobre como responder caso alguém telefonasse se passando por parentes. Ficou o aviso para não confrontar. Fiquei com Teresa. Sentamo-nos em silêncio. Eu acariciei os dedos dela. E ela, pela primeira vez em muito tempo, falou direto sobre o testamento. Revelou detalhes de conversas antigas, passos que havia tomado para garantir que sua vontade fosse respeitada. Aquilo foi a confirmação que eu precisava. Não precisávamos gritar. Precisávamos de provas e de tempo. O tempo começava a trabalhar a nosso favor. Quando o telefone começou a tocar, percebi que a mentira saía do pequeno rádio social. A primeira mensagem veio pelo grupo da família. Mensagens curtas, figuras de condolências e um emoji de vela. Um primo escreveu: "Sinto muito, Helena." Outra cunhada ofereceu ajuda com o enterro. As palavras flutuavam pela tela como se fossem reais. Eu as li em silêncio, sentindo a garganta apertar. Fingi preguiça digital e não respondi. Ao lado de mim, Teresa apertou minha mão com força.
Seu olhar dizia para esperar. Havia um som de passos no corredor. Uma vizinha ligou para confirmar a notícia. Pediu detalhes e um endereço. A voz dela tremia com curiosidade respeitosa. Eu respondi com calma medida. Ditei um horário vago e um local que não existia. A vizinha aceitou e perguntou sobre flores. Eu disse apenas: depois eu aviso. A pausa foi como um pequeno campo minado. No fundo, ouvi uma notificação específica. Era um áudio encaminhado do irmão dizendo que já havia avisado a todos. Marcos usava um tom superior. Ouvi a arrogância engolindo cada sílaba. Senti no meu corpo um calor frio e conhecido. Minha mão que segurava a dela apertou mais forte. Decidi naquele instante manter o silêncio. Não por covardia, por estratégia. Pela dignidade de Teresa. As visitas começaram a se encaminhar. Um tio distante ofereceu carona a quem viesse de cidade vizinha. Um amigo de escola lembrou de histórias antigas e enviou uma foto antiga. As mensagens criavam um velório imaginário. Cada nova notificação ampliava a mentira. O telefone tocou de novo. Era o cartório. Queriam confirmar documentos e horário para uma suposta certidão. Perguntaram se iriam ao endereço indicado. Eu respirei e respondi com tranquilidade. Expliquei que ainda estava ajustando detalhes. O cartório agendou uma visita para o dia seguinte, às 9 horas. A neutralidade administrativa me parecia um instrumento afiado. Marcos, no entanto, parecia seguro. Mandou áudios comemorando a organização. Em um deles falou alto. Cuidarei de tudo. Helena não precisa se preocupar. A humilhação que ele desejava me foi servida como argumento público. Algumas pessoas enviaram mensagens de pêsames diretamente para o nosso número. Outros telefonaram para confirmar horários e oferecer condolências presenciais. Em todas as ocasiões, mantive a voz baixa e firme. Teresa ouviu cada declaração com olhos que acumulavam compreensão. A mentira já saía do âmbito íntimo. Tornava-se espetáculo social. E eu deixei que o espetáculo se consumisse. Não fiz ligações acusatórias. Não levantei a voz. Me movi com a intenção precisa de recolher provas. Observei quem reagia primeiro. Guardei nomes e horários. Fotografei mensagens. Anotei cada ligação. Tudo era combustível para o momento adequado. Quando a noite caiu, as luzes da rua pareceram mais próximas. O silêncio dentro de casa falou alto. O advogado enviou uma mensagem curta. Não responda aos que exigem documentos ou certidões. Diretrizes amanhã cedo. Senti alívio por uma vez não agir por impulso. Teresa sorriu, pequeno e terno. Sussurrou. Deixe-os enterrá-la nas palavras. Eu ainda estou aqui. Aquela frase teve a força de um testemunho. Fiquei com a sensação de que a mentira agora precisava ser provada errada publicamente. Era apenas questão de tempo e de provas organizadas. A cidade, entretanto, já começava a acreditar em uma morte que não existia. Eu vi cartas de pesar serem escritas. Vi vizinhos comentando em voz baixa na calçada. E esperei, paciente como quem prepara um processo, até que a hora certa chegasse. De manhã, o sol entrou pela janela como se soubesse algo que todos fingiam ignorar. Levantei lenta. O corpo ainda doía de noite sem sono. Teresa sentou-se na cadeira de sempre, coberta com o xale azul. A luz desenhou as rugas do rosto dela. Havia uma calma afiada entre nós. O advogado chegou pontual, com passos contidos e fala medida. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Abriu documentos com cuidado quase ritual. Pedi que repetisse devagar cada procedimento. Ele explicou sobre certidões e atas de presença. Enumerou testemunhas que poderiam atestar a minha presença constante. Falou de gravações, mensagens e do registro médico da própria Teresa. Havia termos técnicos, mas ele traduziu em palavras claras. Combinei com Teresa, olhos nos olhos, sem palavras. Ela assentiu com uma força que me surpreendeu. Medimos a hora correta para falar em público. Escolhemos a reunião de família no salão da igreja. Seria depois da missa das 10.
A estratégia foi definida com frieza cirúrgica. Não queríamos choro teatral, nem acusação direta. Queríamos apenas fatos, calendário e prova. O advogado preparou uma declaração curta e objetiva. Decidimos que Teresa leria a declaração pessoalmente. Ela concordou em voz baixa, firme como quem recupera um pedaço de si. Concordamos também em ter duas testemunhas presentes, duas vizinhas que jamais acreditaram na versão de Marcos. Combinei com elas o olhar, o tom e a calma. O objetivo era que a mentira se desmontasse sozinha. Não haveria necessidade de humilhação escancarada. A mentira cairia por seu próprio peso. Recolhemos documentos, certidão de óbito falsa, mensagens, gravações de voz, atestados médicos e o histórico de visitas. Ordenamos tudo em envelopes identificados. Cada envelope seria aberto por ordem lógica, como se montássemos um quebra-cabeça público. O advogado me advertiu sobre silêncio até o momento certo. Disse que qualquer escorregão poderia legitimar a farsa. Respirei fundo. Silêncio virou uma arma paciente em minhas mãos. Teresa apoiou a mão na minha, discreta e cálida. Senti o mundo afinar-se em propósito e precisão. Antes de partir, o advogado entregou-nos uma cópia do roteiro. Li cada trecho em voz baixa. As palavras tinham o peso de documentos e de promessas. Saímos da casa com o xale de Teresa sacudido ao vento. A cidade ainda murmura crenças fáceis. Nós, entretanto, caminhamos para uma verdade organizada e irrefutável. Havia tempo, cuidado e uma cena preparada para que a mentira se desmanchasse. E eu soube, naquele instante, que o papel limpo e a voz firme devolveriam mais do que bens. Devolveriam dignidade. Devolveriam dignidade. Senti o ar da igreja diferente. O sino já calmo deixou um espaço seco. Teresa caminhou comigo, apoiada no meu braço. Havia música ainda no teto alto. O lugar cheirava a vela apagada e madeira antiga. Sentei e observei os detalhes pequenos. Gente entrava com passos medidos. Marcos apareceu com a certeza de sempre. Ele sorriu como quem anuncia vitória. Pegou o microfone, como se sua voz selasse destinos. Falou com convicção sobre testamentos e partilhas. Falou como se a notícia já fosse lei. O rosto dele estava firme. O olhar buscava aprovação entre primos e vizinhos. Alguns aplaudiam distraídos. Outros mantinham silêncio incerto. Eu respirei devagar, contando os segundos. Ao meu lado, Teresa teve os olhos mais calmos. Ela sabia o roteiro que havíamos alinhado. O advogado tocou meu braço uma vez. Seus papéis estavam no bolso. 2 bancos adiante, observei 2 mulheres que eu reconheci. Eram as vizinhas do prédio. Dulce e Maria, pela primeira vez sentadas ali, com as mãos cruzadas. Dulce segurava um envelope. Maria tinha um papel com assinatura antiga. Elas trocavam olhares como se preparassem para uma fala. Marcos continuou. Contou detalhes sobre supostos desejos da mãe. Citou valores, imóveis e documentos. Sua voz ganhou tom triunfante. Eu permaneci em silêncio. Não interrompi. Silêncio tem peso. O advogado levantou-se com a calma de quem conhece cenários. Pediu a palavra apenas para formalizar. Distribuiu cópias de um documento novo. A caneta tremia levemente na mão de Marcos. As vizinhas se aproximaram quando chamadas. Dulce falou primeiro. A voz dela era firme, sem teatralidade. Eu estive na casa da senhora Teresa na última semana, disse ela. Olhei para minha mãe. Ela respirou e não se moveu. Vi a senhora assinando um documento diferente, continuou Dulce. O murmúrio aumentou. Alguns parentes olharam para seus celulares. Maria então leu em voz baixa o que trazia. Era um recibo de presença, com data e assinatura reconhecida. O advogado colocou outro papel sobre a mesa. Eram testemunhos escritos. Começaram a contestar a versão de Marcos sem agressão. As falas chegavam como peças encaixando. Um primo tentou intervir em favor de Marcos. A voz dele saiu curta e sem convicção. Pessoas que antes sorriam começaram a franzir o senho.
O ar ficou pesado. Marcos mudou o tom. A certeza dele vacilou por um instante. Pediu calma e atacou a forma, não o conteúdo. Alegou que documentos podiam ser falsos. O advogado respondeu com calma técnica. Citou reconhecimento de firma e laudo simples. Mencionei pouco. Observei a mãe, que me olhava como se pedisse paciência. Ela apertou minha mão discretamente. Não havia espetáculo. Havia método. Testemunhas foram chamadas a confirmar horários, visitas e presença. Dulce descreveu uma conversa breve com Teresa sobre a vontade de revogar antigos documentos. Maria afirmou que tinha ido ao cartório junto com a mãe. O silêncio da igreja era cortado por respirações. Parentes distantes tensionavam rostos. Olhares calculavam o que seria perdido ou ganho. Senti a maré mudar. Marcos procurou apoio entre os presentes e encontrou apenas espaço. Sua fala tornou-se mais curta. Ele hesitou, trocou olhos, procurou alguém que o sustentasse. Muitos desviaram o olhar. A sensação de controle dele diminuía. Ninguém o interrompia, mas sua narrativa perdia fôlego. O advogado então pediu um tempo para formalizar uma checagem. Saiu com os papéis. A espera foi lenta. Cada segundo aumentava a estranheza. Pessoas cochichavam. Alguns sussurros chegavam até nós. Teresa fechou os olhos por um momento e respirou. Eu pensei em todas as vezes que fui colocada à margem. Pensei no lugar onde a dignidade se conquista novamente. Havia uma expectativa contida, como o ar antes da chuva. Sabíamos que a verdade estava alinhada. Sabíamos também que a hora da voz dela se aproximava. O relógio da igreja parecia marcar esse pulsar. Ninguém ainda sabia como a cena terminaria. Mas começava ali o colapso da mentira. Era discreto e inevitável. A plateia mudou de cor. O poder de Marcos encolhia de forma quase física. Eu segurei firme a mão da minha mãe. Senti o tremor dela. Senti também a minha própria calma, afiada e pronta. Esperamos. O advogado voltou e plantou um último documento na mesa. Alguém abriu a porta e luz entrou de súbito. O murmúrio cessou por um segundo. Todos olharam para a entrada, sem saber que a entrada mais importante ainda estava por vir. A porta abriu e ela apareceu devagar, como se cada passo fosse uma sentença minha a ser cumprida. Teresa veio apoiada em si mesma, respirando com calma, olhos claros apesar do cansaço. O ruído do salão mudou de tom. Gargalhadas contidas morreram no ar. O silêncio obedeceu. Senti minhas mãos suarem, mas mantive-as firmes sobre o encosto da cadeira. A presença dela apagou qualquer fala ensaiada. Marcos estremeceu como se tivesse ouvido um veredito. Alguns viraram o rosto, outros recuaram. Eu só vi minha mãe caminhando até a mesa. Ela se sentou com dificuldade. Olhou para todos como se revisasse cada rosto. A voz saiu baixa, mas precisa. Eu estou viva, ela disse. O som foi direto, sem dramaticidade. A mentira esfarelou no mesmo instante. Marcos ficou branco. Alguém cobriu a boca. O advogado colocou os papéis sobre a mesa e respirou fundo. Teresa continuou. Fui eu quem escreveu o testamento, falou. A frase era uma lâmina que cortava o ar. Ela falou do que importava com cuidado legal. Citou datas. Citou testemunhas. Houve um movimento nervoso entre os presentes. Eu apertei a mão dela com força, sem olhar. Ela sorriu, um sorriso pequeno e autoritário. Não aceito que meu filho me assalte com uma história dessas, afirmou. A clareza na voz dela transformou o constrangimento em culpa. Ninguém teve coragem de rir. Marcos tentou uma palavra, uma desculpa áspera. Teresa o calou com um olhar. Você mente por costume, disse ela, com calma cirúrgica. Meu irmão recuou, sem o apoio que esperava. A luz parecia mais forte agora. Vi o advogado levantar-se lentamente. Ele abriu a pasta e mostrou um documento. As assinaturas eram antigas. A caneta tinha a mesma tinta que ela descreveu. Um sussurro percorreu a sala. A mãe começou a ler trechos do documento. Sua leitura era pausada, sólida.
Cada parágrafo desarmava as afirmações de Marcos. A vergonha tomou conta dele. Alguém tentou interceder, mas foi cortado pelo silêncio. Senti meu corpo leve, como se tivesse largado uma pedra. Não sorri. Mantive o rosto neutro. A vitória estava ali, porém não era para exibir. Era apenas a restauração do que sempre foi dela. Teresa fechou o documento com cuidado. Olhou para mim. Achei que ia chorar. Ela apenas segurou minha mão e disse: "Obrigada por estar aqui. Você foi a única que me respeitou." Aquelas palavras caberam em mim como justiça. A reunião desfez-se em murmúrios e olhares desconfortáveis. Pessoas que haviam tomado lados não sabiam onde se posicionar agora. Eu senti o controle retornar, não pela agressão, mas pela verdade posta à prova. A mãe estava viva e lúcida. A mentira havia sido exposta de maneira inequívoca. A mudança de poder era silenciosa e total. Todos observaram, impotentes, enquanto ela reassumia o comando da narrativa familiar. Eu senti o peso da sala mudar em ondas silenciosas e firmes. O advogado limpou a garganta e organizou papéis com precisão. Ele falou devagar. Primeiro passo: registrar a presença da testadora. Sua voz era técnica e calma. Havia um barulho leve de caneta contra o papel. O profissional explicou que a assinatura precisava ser verificada em cartório. Ele descreveu horários, prazos e a fila de formalidades hospitalares. Cada palavra soava como um movimento burocrático que restaurava a ordem. Eu segurava a mão de Teresa. A pele dela estava mais quente que eu lembrava. Ouvi o som abafado do ar-condicionado tentando preencher o silêncio. O advogado falou sobre testemunhas. 2 pessoas já presentes seriam chamadas a assinar declarações. Ele mencionou que o registro exige a presença de um escrivão e de 2 testemunhas idôneas. Marcos arfou. Sua respiração ficou curta e irregular. Ele tentou intervir com voz alta. "Isso não pode ser. Eu sou o herdeiro." A frase saiu como defesa ensaiada. Eu não respondi. Observei apenas. Teresa apertou minha mão com força discreta. O quarto parecia encolher ao redor de sua astúcia silenciosa. O advogado apresentou o testamento. Ele leu cláusulas específicas. Falou de legados e de partilhas. Cada parágrafo devolvia clareza aos desejos de Teresa. Explicou como a alteração formal da herança se daria. Primeiro, registro do documento em cartório. Depois, notificação aos interessados. Em seguida, abertura de inventário conforme a vontade manifestada em vida. Ele disse que se alguém contestasse, haveria prazo legal para a apresentação de impugnação. A ideia de prazos trouxe uma sensação de disciplina. Marcos começou a falar mais rápido. Suas frases perderam lógica. Ele insinuou que o documento era forjado. O advogado reagiu sem agressividade. Há assinaturas reconhecidas e testemunhas presentes. A afirmação era simples e inabalável. Outra pessoa da família murmurou algo sobre vergonha. Eu senti um calor ácido no estômago. Não por vingança, por uma humilhação que se acumulou ao longo de anos. Teresa respirou e falou pela primeira vez desde o início da leitura. A voz dela saiu firme. "Isso é o que eu quero." Havia certeza. A sala se fechou de novo sobre aquela verdade. O advogado explicou os passos práticos seguintes. Haveria verificação de autenticidade das assinaturas. Haveria levantamento de documentos bancários. Haveria convocação formal de herdeiros e credores. Ele falou sobre eventual necessidade de perícia grafotécnica. A possibilidade foi mencionada como contingência. Marcos cerrou os punhos. Seus olhos procuraram em mim alguma réstia de submissão. Eu mantive o olhar no advogado. O controle não era teatral. Era estratégia. O carro de procedimentos legais começou a se mover. Ninguém poderia pará-lo com gritos vazios. O advogado pediu calma a todos. Ele agendou prazos e distribuiu responsabilidades. Pediu que Teresa descansasse um pouco. Eu me curvei e encostei a testa na mão dela. O toque era um pacto silente. Soube, naquele instante, que a justiça ali não seria barulhenta. Seria precisa.
e lenta na medida certa. Enquanto o advogado organizava cópias e assinaturas, ouvi Marcos morder as palavras. Havia raiva e medo. A transformação da mentira em documento real já estava em curso. Eu permiti que o processo corresse. Respirei fundo e deixei a sala encher-se de procedimentos. A luz sobre a mesa parecia espessar a verdade. Cada selo, cada carimbo, cada assinatura aproximava o fim daquilo que me humilhara e abria espaço para algo mais sereno e definitivo. Dias depois, percebi que o som dos carimbos tinha ficado em mim. Não como ameaça, mas como um lembrete concreto de limite. Pela primeira vez, a palavra herança não me soava como sentença. Era só um pedaço de papel organizando o que sempre foi confuso. O inventário correu mais devagar que a minha vontade de esquecer tudo. Teve reunião, documento, prazo, silêncio constrangido em sala de espera. A cada etapa, eu sentia menos medo de ser passada para trás de novo. Não porque confiava nas pessoas, mas porque, enfim, confiava em mim. Marcos tentou recorrer, ameaçou processar, falou em injustiça e manipulação. Um primo distante apareceu de repente, cheio de opiniões e interesses próprios. Dizia que a família inteira ia comentar, que eu estava destruindo tradições. Eu só ouvia, respirava fundo e deixava o advogado responder no meu lugar. Foi estranho descobrir a força de não responder tudo o que me acusavam. Doía, mas doía menos que repetir a mesma guerra de sempre. Em alguns momentos, eu quase voltava ao papel de filha que pede licença. Mas bastava lembrar daquela primeira ligação, daquela mentira sobre a morte. Minha mãe acompanhava tudo no que o corpo ainda permitia. Física e mentalmente mais frágil, mas com uma lucidez seca nos olhos. Às vezes, ela me chamava perto e dizia só uma frase, sem drama. Eu vi quem ficou do meu lado sem precisar gritar. Na última assinatura dela, a caneta tremia, mas a mão não recuava. Eu segurei o papel, ela segurou meu olhar, e isso bastou. Não falamos de porcentagens, de imóveis, de contas no banco. Falamos de tempo perdido, de desculpas que nunca vieram, de escolhas futuras. Quando o inventário foi concluído, não houve anúncio triunfante. Chegou um e-mail protocolar, frio, com palavras técnicas e prazos fechados. O advogado ligou, explicou tudo com calma, sem nenhuma celebração exagerada. Do outro lado da linha, eu só respondi que estava claro e agradeci. Eu não fiquei rica, não virei exemplo de vitória, não ganhei aplausos. Ganhei a certeza de que a mentira não tinha sido a última palavra dita. A herança verdadeira era outra, menos palpável e mais difícil de mensurar. Eu tinha recuperado o direito de não me encolher diante do sobrenome da família. Soube por parentes que Marcos andava dizendo que foi enganado, traído, descartado. Talvez ele realmente acredite nisso. Talvez seja só mais uma versão conveniente. Dessa vez, eu não tentei corrigir ninguém, não ofereci minha versão extensa. Quem quisesse saber, teria o testamento, os documentos, a presença da minha mãe. Não houve reconciliação cinematográfica, nem abraço chorando em corredor de hospital. Houve apenas um entendimento silencioso de que algumas distâncias são necessárias. Eu deixei de esperar que a minha dor fosse reconhecida por quem a causou. E, curiosamente, isso abriu espaço para que outras dores, menores, cicatrizassem. Minha mãe ainda passou alguns meses comigo depois de tudo resolvido. As tardes ficaram mais calmas, cheias de remédios, chá morno e notícias na televisão. De vez em quando, ela olhava para o quintal e comentava coisas do passado. Não para justificar, mas como quem arruma uma gaveta antes de fechar a casa. Num desses fins de tarde, ela falou quase num sussurro, encarando a janela. Eu errei com você em muita coisa, Helena, mas tentei consertar o que ainda dava. Eu poderia ter listado tudo o que doeu, cada esquecimento, cada comparação injusta. Escolhi pegar na mão dela e responder apenas que eu sabia e que bastava. Quando ela finalmente se foi, não houve confusão de documentos, nem correria. O que precisava ser decidido já estava escrito, reconhecido, carimbado e aceito. O velório foi simples, cheio de rostos conhecidos que evitavam longos olhares. Marcos apareceu,
Sentou distante, falando baixo com o mesmo primo de sempre. Não houve cena, nem discussão, nem acerto de contas diante do caixão. Só um silêncio espesso, quebrado por orações que falavam de perdão e descanso. Em outro tempo, eu teria chorado por tudo que não aconteceu entre nós três. Naquele dia, chorei apenas por ela, pelo que fomos, pelo que ainda dava para honrar. Entendi ali que nem toda justiça é seguida de paz perfeita. Algumas vezes, ela só impede que a injustiça continue se repetindo sem fim. O que eu consegui não foi uma família ideal, nem um final limpo e brilhante. Consegui um limite, um contorno, um lugar seguro dentro da minha própria história. Voltei para casa com a pasta de documentos debaixo do braço. Não era um troféu, era só um lembrete de que eu tinha escolhido ficar inteira. Coloquei tudo numa gaveta alta, fora do alcance da rotina diária. Eu não queria viver em função da herança, queria apenas não esquecer o caminho. À noite, sentei sozinha na cozinha, com a luz amarela acesa. Olhei em volta e percebi quanta coisa eu tinha construído sem autorização de ninguém. Trabalho, teto, afeto, um tipo novo de silêncio, menos pesado, mais respirável. Nada disso estava escrito em cartório, mas era o que realmente me sustentava. Pensei na menina que cresceu achando que valia menos que o irmão. Pensei na mulher que atendeu o telefone e ouviu que a mãe tinha morrido. Pensei em mim, agora, capaz de sustentar um não sem precisar gritar. Senti uma espécie de alívio cansado, mas profundamente meu. Se eu aprendi alguma coisa, foi que dignidade também é uma forma de herança. Ela não se divide em porcentagens, não cabe em cláusula, nem em disputa judicial. Mas pode ser retomada, centímetro por centímetro, mesmo depois de anos de silêncio. Foi isso que eu escolhi preservar quando decidi não revidar na mesma moeda. Se essa história tocou algum lugar seu, mesmo em silêncio, comenta a palavra dignidade aqui embaixo, para eu saber que você ficou comigo até o fim.